Queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Amém? Podeis tomar o assento de vocês nesse momento. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Romanos capítulo de número 7. A leitura ela será extensa, por isso eu peço aos irmãos que se acomodem. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 7. Eu quero muito a sua atenção nessa noite. Estive conversando com alguns irmãos antes do culto começar, principalmente sobre a parte da atenção. Muitos irmãos têm se mantido dispersos na hora de ouvir a palavra, com conversas, mexendo no celular. E aqui é um momento onde o culto a Deus continua, mas não é só um momento onde nós estamos adorando e enviando a Deus o nosso sacrifício e louvor, mas agora ouvindo a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 7. Hoje é a continuidade de um estudo que nós estamos fazendo às quartas-feiras aqui na igreja, na carta aos Romanos. Nós concluímos o capítulo 6 na última quarta-feira. Hoje nós estaremos fazendo a exposição de Romanos capítulo 7 e na quarta-feira nós continuaremos o ensino do capítulo de número 8. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim para nós: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo de que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o refutá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, ou melhor traduzindo esse termo, miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? A resposta. Próximo versículo. Pode passar, por favor. Pode passar para o 8, capítulo 8. Parou ali, obrigado. Volta no 24, por gentileza, então. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Feche seus olhos comigo, abaixe sua cabeça nesse momento, quero orar com você. Senhor Jesus, nesse momento eu peço a Ti, que a graça do Senhor venha sobre nós, abrindo o nosso entendimento, assim como o Senhor fez com os seus discípulos, antes de ser assunto ao céu. Eu peço a Ti, ó Pai, aqueça o nosso coração, e nos faça entender a mensagem do Senhor para a sua igreja, nessa noite, no nome de Jesus. Queridos, o tema de hoje é a luta que prova a nossa liberdade. E eu quero a sua atenção aqui e a compreensão desse texto, como você deve ter percebido durante a leitura, ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Se alguém lê Romanos capítulo de número 6 e 7, sem os versículos e capítulos, e fala que é simples e fácil de entender, eu sempre desconfio a primeira leitura. Porque há camadas aqui, e muitas vezes as pregações, as orientações em cima desse texto, mostra a dificuldade que é nossa de interpretar esse texto. Eu queria que voltasse para o versículo 1, mas colocasse na nova versão transformadora, que eu vou lendo e comentando cada versículo. Olha, essa jornada através de Romanos 7, ela serve para entender o conflito que define a vida cristã. E para a gente começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. E se a batalha interna que nós estamos enfrentando não for um sinal de fracasso, mas a prova mais clara de que uma nova vida começou de fato? Este capítulo não descreve uma anomalia, descreve a normalidade da santificação do crente. Muitas vezes alguém pode ter sido atraído por uma propaganda enganosa da fé cristã, que depois que você vem para Jesus, tudo melhora. Ora, depende da perspectiva. Porque parece que as lutas só começaram depois que eu entreguei a minha vida para Jesus. Parece que eu só comecei a ser tentado, desejo de pecar veio sobre mim, quando eu comecei a servir Jesus. É exatamente isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, antes eu estava morto em meus pecados. E o morto não pode saber o que é certo ou errado. Não havia vida em mim. Mas quando Jesus veio e trouxe vida para mim, Ele trouxe também consigo a lei para revelar o meu pecado. E aí na oportunidade que o pecado viu que eu agora queria agradar a Deus, ele falou assim, essa é uma excelente oportunidade. Naquilo que Deus o proibiu de fazer, é nisso que você será tentado. É por isso que quando você antes não se sentia culpado por nada, agora a lei está diante de você, a escritura está diante de você, e você agora sente tentações, inclinações a fazer o contrário da escritura, esse é o diagnóstico do início da vida cristã para nós. É isso que Paulo está trazendo para nós. E aqui a gente precisa lembrar do capítulo de número 6, senão a gente não compreende o capítulo de número 7. Nós falamos aqui na quarta-feira que a narrativa de Paulo começa com dúvida, não trazendo dúvida, perdão, mas uma declaração de liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora livres através do sangue de Jesus.
Paulo vai trazer para nós no capítulo de número 6, irmãos, que antes você não só era incapaz de saber o que era pecado, você não só não sentia culpa quando pecava, afinal de contas, a lei não tinha chegado para você. Mais do que isso, você era escravizado por um líder tirano, Paulo vai falar. Ou seja, você queria fazer qualquer outra coisa, mas não tinha capacidade de fazê-la, porque você é escravizado pelo pecado, antes de conhecer Jesus. Você sempre tinha inclinações e obrigações de cumprir com seus desejos mais íntimos, pessoais, despertados por qualquer gatilho. A sua resposta natural era o pecado, era fazê-lo. E não tinha nada que te culpasse sobre isso, nada te acusava sobre isso. E aí de repente, Jesus encontra você, convence você e salva você. E aí no capítulo 6 ele vai dizer: agora vocês não mais são pessoas mortas pelo pecado, mas têm vida através de Jesus Cristo. E agora há um novo líder sobre a vida de vocês, não mais o líder tirano, não mais um líder maldoso e cruel, que te deixa refém, mas um Deus que assume a liderança do nosso coração e nos dá agora o poder de escolha. Agora eu posso olhar para aquilo que me tentava e pedir a Deus socorro e não cumprir o desejo do meu pecado, coisa que você não conseguia fazer sem intervenção do Espírito Santo de Deus. Essa é a revelação que está sendo trazida, e o capítulo 7 vai ser a ilustração desse processo de liberdade. Quem está comigo, diga amém. Quero os seus olhos centrados, irmãos. Ele está dizendo: olha, nós somos libertados. Eu quero ler o capítulo 6, versículo 22, que diz: agora porém, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então diga assim: eu agora sou livre do pecado e não para pecar. Essa é a instrução de Paulo para nós aqui. Agora eu sou livre do pecado e não livre para continuar cometendo os pecados, porque aquele que ele termina o capítulo 6 dizendo: volta a servir o antigo líder tirano, vai encontrar uma morte, não somente física, mas espiritual pela eternidade. Ele está fazendo uma advertência: ei, uma vez que a verdade do evangelho alcançou o seu coração, não negocie, não troque de Senhor, continue debaixo das mãos do Altíssimo, até o dia que Ele volte para buscar a sua igreja. Não flerte com o pecado, não volte como um cão ao seu próprio vômito, Paulo está dizendo para nós. Amém? Então o que é mostrado para nós? Uma nova lei. Se a gente foi libertado desse tirano pecado, qual que é agora a nossa obrigação sobre a lei? Qual que é a lei então que nós vamos seguir? E aí está o desafio do crente moderno, irmãos. Talvez seja esse o diagnóstico de por que a igreja brasileira é uma igreja do Antigo Testamento, que é levantar os antigos elementos, colocar a arca desenhada em cima do púlpito, trazer sempre os elementos da Torá de volta, porque é um desafio que ninguém quer submeter a não viver mais sobre a lei que produzia morte, mas pela lei do Espírito Santo de Deus. Essa lei ela é ministrada do coração do crente, mas exige de nós uma vida com Deus. Eu não checo se eu estou errado no papel, eu checo se eu estou errado através do Espírito Santo no meu coração. Eu não fico sondando o meu próprio coração em uma cartilha para saber onde estou errando. O Espírito Santo agora provoca no coração do crente a angústia, a vergonha do pecado cometido. Só que como nós estamos lidando com algo intangível, a gente começa a desanimar. E aí vem o primeiro desafio de fé para o crente, a fé. Tem gente que facilmente corre para a lei, porque está escrito, dá para ver. Enquanto o Espírito Santo é um negócio mais difícil para você entender, compreender como que ele fala. Como que ele convence? Quando eu sei que é o Espírito Santo? E aí, ao invés de você insistir em entender esse processo, você corre, você retrocede. E aí, meu irmão, a fé cristã, para a gente ter vitória, é como um jogo de dama. Não dá para voltar 2 casas para trás mais. Você não é a dama. Você só tem que ir para frente, irmão. Começou o processo de entender a vida cristã, seguir a vontade de Deus, começa a ficar indigesto.
não comece com ditados populares, porque Deus não nos dá fardos maiores que nós não podemos carregar. É um ditado popular, não está na Bíblia, gente. Deus nunca disse que não nos daria um fardo maior que poderia nos carregar. Aonde que a gente mal interpreta o texto bíblico? Começa daí, coloca para nós 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Olha só o que diz a palavra de Deus, baseado nessa narrativa que a gente abraçou. Abra comigo na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. 1 Coríntios 10, 13. A primeira coisa que nós vamos desmistificar aqui nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Lê em voz alta para nós, Luiz. O que que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? O que o texto está dizendo? As tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus não permite que nós sejamos tentados além de nossas limitações e não provados além de nossas limitações. Sabe qual que é a diferença, irmãos? Provação, o apóstolo Tiago vai dizer para nós, provação é Deus que provê para a aprovação do crente. O apóstolo Paulo disse em suas cartas, teve momentos que eu pensei que eu ia morrer. Só que a gente leu esse texto e está achando que é provação, e não é, não. Tentação, o fruto dela é o pecado. O que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? Pai, livra-me das tentações. Então o Senhor faz o quê? Nos dá saída antes que o pecado seja produzido através da tentação. Deus nunca disse para nós que o fardo não seria tão pesado, irmãos. O crente precisa amadurecer nessa etapa do amadurecimento espiritual. Irmão, sofre, dói, os pais da igreja morreram. Mas sabe o que eles ensinaram para nós? Senhor Jesus, mesmo que custe a minha vida, não me deixe perder a minha fé. Senhor, me mantenha fiel. Que eu morra, que chegue um momento que custe a minha vida, mas que eu não negocie a minha fidelidade com o Senhor. O crente maduro, que entendeu que foi liberto do pecado, pede a Deus sempre que seja fiel. Deus, eu quero ser fiel. Deus, purifica os meus lábios. Deus, purifica o meu coração. Deus, purifica a minha mente. Porque miserável homem que sou, Paulo exclama para nós essa noite. Agora, o que Deus deu para nós através dessa nova realidade? Voltando para o capítulo de número 7. Agora, entendendo esse contexto, irmãos, quero explicar o que Paulo está dizendo aqui com a ilustração que ele traz sobre a lei do casamento. E muitas coisas o Senhor vai falar conosco aqui, eu queria a sua atenção. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Porque no capítulo 6, ele falou sobre a ilustração sobre a vida antes de conhecer Jesus, que era o quê? Morte. Depois que eu conheci Jesus, eu tenho agora vida. Amém? Dentro dessa ilustração, ele está dizendo, como que essa lei, se ela produzia morte em mim, como ela opera agora? Ele vai dizer, tem validade nenhuma. De que maneira? Próximo versículo, vamos passando. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ele ficará livre dessa lei, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Você não tem que voltar e ficar checando aquilo que você tem que cumprir. O Espírito Santo ministra. Você tem que voltar e ler a lei para saber o que é pecado. O seu pecado tem nome.
tem gente que está patinando na vida, na fé cristã há muito tempo, porque não enfrenta mais os seus pecados, está levando com a barriga. Mas sabe por que muitas vezes você não enfrenta os seus pecados? Você sabe o básico. Você vem domingo a domingo, 4 vezes por mês, não lê a Bíblia em casa e não sabe que seu pecado tem nome. Porque às vezes chegou aqui e ouviu sobre adultério, sobre mulher casada casando. Só isso, você acha que é só isso? Vem cá, irmãos, quantos mandamentos tem? Que os mandamentos são as leis de Deus. Quantos são os mandamentos? Está vendo? Está vendo? São 613 mandamentos na Torá, irmãos, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Está vendo? Se eu dar um exemplo para vocês estão rindo, né? Eu estaria chorando, mas eu entendo. O que está falando a palavra de Deus para nós? Ele não está citando a lei do casamento, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, a lei sobre o casamento. Nos 10 mandamentos, aonde está a lei sobre que ele está falando aqui? Não está, irmãos. Não está. Há pelo menos 248 leis, não, de maneira exata, pelo menos não, sobre o que fazer diante de Deus na Torá. E também há 365 leis sobre o que não fazer. Deus está colocando para nós. Deus está trazendo para nós o padrão de moralidade que nós não vamos conseguir cumprir. Só que você precisa ler para saber o que está atrapalhando você de progredir na fé cristã. O que tem mantido você com os ouvidos tapados à voz do Espírito Santo de Deus? Nós não cantamos aqui hoje? Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, eu quero ver. E Deus está dizendo para você como resposta nessa noite: eu já falei. Está na sua mão, está no seu telão, está no seu celular. Mas são vocês que não abrem a minha boca para ouvir. São vocês que não conhecem aquilo que eu já disse, o que desagrada ao meu coração. Uma vez que nós entendemos a lei, agora eu sei o que eu preciso mudar no meu coração para poder agradar ao Senhor Jesus. A primeira delas é parar de ter uma fé tão rasa nesse aspecto. E a fé rasa, qual que é o reflexo dela, irmãos? O mau comprometimento nosso de conhecer as Escrituras. O nosso mau comprometimento de conhecer as Escrituras faz com que a gente ainda continue recitando o que um dia algum pastor falou no púlpito. Por isso a nossa resposta imediata é 10 mandamentos e não 613 mandamentos. Porque nós estamos parados no tempo, nós não temos tido compromisso com a Escritura Sagrada e entender aquilo que desagrada o coração de Deus. E o que é pior, nós dizemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É a mesma coisa de dizer que eu amo a Kathleen de todo o coração, mas nunca ter perguntado para ela o que desagrada a ela no nosso casamento. E um dia alguém de fora me chamar para o gabinete e perguntar como andam as coisas. E a minha esposa começar a chorar dentro do gabinete. E eu me assustar. Por que você está chorando? Eu não estou sabendo de nada. E ela falar: ele nunca me perguntou, pastor. Nesse relacionamento onde vocês dizem que amam tanto a Deus, vocês vão chegar e surpreender diante do tribunal de Deus? E falar assim: Senhor, mas eu não sabia. E o Senhor vai dizer para nós: mas eu falei há pelo menos 2000 anos na geração que você nasceu. Você nunca procurou saber como eu me sentia, aquilo que me desagradava, aquilo que me agradava. Que amor é esse que nós podemos ter tanto por Cristo, que a gente fala tanto sobre, que não reflete em querer saber mais de Deus? Sobre quem é Deus, sobre o que Ele ama e aquilo que Ele não ama. Estão comigo, irmãos? O cristão, de uma certa forma, aqui então, Paulo está dizendo, nós somos um fora da lei. Nós não estamos debaixo dela. Nós não vivemos mais para poder atendê-la, porque a gente já sabe o fruto dela. O fruto dela é a morte. Amém, irmãos? Hoje está mais quente. No sentido mais positivo possível, o cristão ele é um fora da lei, que não significa que a gente vive sem moralidade, mas que a obediência não depende mais dessa forma escrita de lei. Antes, agora, na nova aliança, irmãos, naquilo que o Espírito Santo ministra no coração do crente. Mas como o crente vai entender e discernir a voz do Espírito, se nós não guardamos a palavra de Deus no coração, sendo que é através da palavra dele que Deus fala ao nosso coração, irmãos. Paulo está dizendo para nós que, olha, vocês foram libertos dela. Nós agora estamos servindo conforme o Espírito nos dá.
A gente tem que dar fruto e esse Espírito frutifica para Deus. Sabe o que aconteceu essa semana? Um amigo que é líder de jovens de outra congregação me liga para pedir um conselho. Fala: João, você está há mais tempo do que eu estou no meu primeiro ano, eu estou enfrentando uma coisa que eu nunca enfrentei. Uma jovem chegou para mim da igreja e falou o seguinte: olha, eu vim só te comunicar, eu já orei, eu estou em paz com Deus, que eu não quero participar mais da juventude e também mais nenhum evento da igreja. Eu só vou vir com os meus pais, entrar e sair. Eu não quero mais ter comunhão, e o Senhor confirmou no meu coração, e eu vou tocar assim. E aí ele me ligou, e aí a gente conversou, e aí ele chama para o gabinete, vai conversar com essa jovem, e ele começa com as perguntas que a gente aprendeu no seminário, que chamam as perguntas raio-x. Você começa: você ama Jesus de verdade? E a pessoa responde sempre: sim, demais da conta. É a partir dessas 3 perguntas, que eu não vou contar outras 2, senão todo mundo vai treinando na cabeça, para quando a gente chamar no gabinete também. E a partir dessas 3 perguntas, a gente sabe quais são as próximas que a gente tem que fazer para a pessoa. Quais são as próximas perguntas que a gente vai entrar? E aí essa jovem falou assim: tudo bem, balançou a cabeça, eu entendi. E aí ele abriu a Bíblia para ela, leu os capítulos para ela, nascida e criada na igreja. Leu o texto para ela: irmãos, não é assim que se tem comunhão com a igreja de Jesus. Não é assim que você chega e ignora todo mundo, só vem. Como que você participa da ceia, você não discerne o corpo? Como que você participa disso de maneira isolada? Você vai morrer na fé. E no fim, o que restava para essa pessoa é dizer: experiência empírica. Eu orei e continuo com paz, isso não me afronta. Falei: olha, Daniel, eu na sua, também porque eu estou há mais tempo, eu tenho cada vez tido menos papas nas línguas nesse aspecto. Eu olharei para a pessoa e falar assim: olha, tudo que você está falando, que você está sentindo, é só sua carne. Há muito tempo você caminha sem o Espírito Santo de Deus. E aí ele está falando: João, mas isso ia chocar demais. E aí eu entendi. Nós, líderes desse tempo, estamos justamente nos ajoelhando para isso. O medo de denunciar aquilo que está levando alguém para o inferno, irmãos. O zelo maldito e não bendito. O zelo errôneo. O zelo de achar assim: se eu for um pouco mais duro com o Marcos, ele não fica na igreja não. Mas do que vai adiantar o Marcos ficar na igreja e ir para o inferno, irmão? Nada. Vocês precisam abrir mais o coração, precisam largar essa rigidez, um coração duro. Lembra quando a Escritura fala, Jesus está falando: homens de dura cerviz, não se curvam, não ouvem os conselhos, a instrução da lei do Senhor, vivem como querem. E é isso, não é exclusividade dessa moça não, irmãos. Há pessoas também na congregação, que se a gente forçar um pouquinho, ele está tudo bem com ele, até que a gente coloque ele na parede. E aí no dia que tiver uma conversa difícil, ele vai embora. Mas antes de ter uma conversa difícil, e a pessoa tomar a pior decisão dela possível nesse aspecto, do que permitir que a gente tenha um amor falso uns pelos outros. Qual era o amor falso? Que a convivência, Bruno, vale mais do que saber se você está indo para o caminho certo ou não. Esse é o pecado do nosso tempo. Gostar muito da convivência, a carne assada é muito boa, a comunhão é muito boa, mas eu preciso falar assim, ó, o caminho é estreito. O caminho é estreito, não é por aí. Espera aí, meu irmão, você está levando você e sua casa para o inferno. Espera aí, irmão, arrependa-se do seu pecado. Ou vocês acham que está do lado de cá é um espelho perfeito, que eu não sou chamado a atenção, que eu não peco e preciso ser corrigido, que os pastores não chamam lá e falam assim, ó, mandaram a mão, João Marcos, olha as brincadeiras, João Marcos, olha o tipo de palavra, João Marcos. E o que nos diferencia muitas vezes? Uma marca de caráter, chamada humildade, que não se consiste no quanto você ganha. E a gente conversou sobre isso no discipulado, sobre sua capacidade de ouvir. E a falta dessa marca de caráter no povo de Deus tem feito andar cada vez mais com as próprias pernas para o caminho largo. Paulo está dizendo para nós, continuando a palavra no versículo de número 5, olha só: quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era qual, irmãos? Ele está dizendo, qual, igreja? E por que a gente está lidando com os mesmos pecados há tanto tempo? Parece que a gente perdeu o medo da morte.
Parece que a gente perdeu e se esqueceu que Deus disse que aqueles que não reconhecerem Jesus Cristo como o Senhor e viverem em santidade não verão o Senhor, mas beberão do cálice da ira de Deus. E a pregação dessa noite é para que você ouça e não beba do cálice da ira de Deus. É uma pregação para que você se arrependa dos seus pecados, peça misericórdia para Deus. Esse é o único caminho, irmãos, para vivermos debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, se você for tentar jogar com a lei, você vai sempre perder. Mas se você começar a caminhar com o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir cumprir aquilo que Jesus espera de você. Essa é a diferença daqueles que vivem na nova aliança, irmãos. Vocês precisam andar segundo as leis do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz para nós que a paz de Deus seja o juízo do vosso coração. Essa moça não está experimentando a paz de Deus, porque quem diz assim, eu não quero estar mais em comunhão com os meus irmãos, não experimenta da paz de Deus. Mas por que não há sensibilidade? É porque há muito tempo está na igreja, está em comunidade, mas não está em santidade. Versículo de número 6. Agora, porém, fomos libertos da lei, irmãos, pois morremos para ela, e já não estamos presos a seu poder. Ou seja, qual que era o poder dela? Produzir morte, não era? Produzia morte em nós. Se eu não estou mais debaixo do poder dela, agora eu tenho vida. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no quê? No Espírito. Aí está a resposta para nós, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa para os homens aqui, casados. Vocês não podem salvar o casamento de vocês. As mulheres casadas, vocês não têm capacidade de salvar o casamento de vocês. Só Jesus tem a capacidade de salvar o casamento de vocês. Vocês não são capazes, irmãos, de salvarem o trabalho e o mantimento de vocês. Só o Senhor pode salvar o trabalho de vocês, a renda da casa para ter pão de cada dia. Isso não é fé em Deus, é fé em nós mesmos. E isso, Paulo está sempre lidando com isso. Olha como é um terreno escorregadio. Você fala isso, aí o crente, ao invés de ser o melhor servo, o melhor funcionário, começa a ser o pior exemplo. E espera que Deus o abençoe por isso. Pecado. Aí ouve isso, o marido aqui no culto começa a empurrar com a barriga. Nunca senta e pergunta assim, como que você está passando para a esposa? E o casamento vai e ele fala, mas o pastor falou que é Jesus que salva mesmo? Errado, pecado. Se no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo exige relacionamento, diálogo, conversa, ouvir a Deus, entender o silêncio de Deus, quanto mais os relacionamentos humanos uns com os outros. Antes de casar, o pastor Natanael me falou para ler um livro de Timothy Keller chamado Casamento, que eu peço muito para que os casados leiam. E lá tem um desafio, irmãos. Esse foi o mais difícil que a gente enfrentou no namoro. E a gente vira e mexe, já que se acostumou, coloca em prática no casamento. Que é, olha só, o Mateus vai chegar para a Letícia e vai falar assim, escreve os 10 mandamentos daquilo que eu te faço, que você desagrada de todas as maneiras, que você não ama em mim. Ela vai escrever, vai entregar para o Mateus, e o Mateus não pode se justificar nas próximas 24 horas. O exercício é para que você pense no que a pessoa está falando, antes de querer se defender, antes de querer atacar. É um exercício que produz o quê? O desconforto, e no desconforto, humildade. Você para de olhar para o outro como um alvo, e começa a olhar para dentro de si mesmo. Eu preciso pensar nisso aqui, antes de começar a reagir. Está sempre na defensiva. A mesma coisa, meus irmãos, quando a gente ora pedindo, Senhor, muda meu coração. A primeira coisa que você vai sentir não é paz, é desconforto. A segunda coisa que o Senhor vai prover para você é a oportunidade de ser provado, de exercer a misericórdia que você tanto pede, de exercer o amor que você tanto pede. A gente não pode continuar, irmãos, falando que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, mas a gente tem pavor de amar o próximo, que a gente não suporta mais estar convivendo entre pessoas.
Tenho parentes assim que têm dificuldade em viver no Natal. O Natal está chegando, a gente já fala assim, nossa, vai ser uma bênção, mas ali nós temos que tomar cuidado já, antes de cortar o frango. Difícil já, você já sabe. Por quê? A pessoa não quer mudar. Você não pode ser esse crente na ceia de Natal da sua família. Você não pode ser a pessoa que as pessoas já estão tomando cuidado, que você vai ser chato. Que tudo que fala para você é um problema. O crente não, irmão. Ele prepara o terreno para ser o mais agradável para todos. Você ganha a confiança deles. E aí você entrega o evangelho para eles. O crente precisa ouvir o Espírito Santo, irmãos. Amém? Vamos seguindo. Próximo versículo. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? É claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado, se a lei não dissesse, não cobice. Por isso, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Parem para pensar, se há pelo menos 365 leis que eu deixei de fora dos 10 que eu citei aqui para o pastor na igreja, eu preciso ler e aprender quais são os pecados que eu preciso pedir para Deus me tratar. Porque aí você está jogando, irmão, como cobra cega. Eu sempre falei cobra cega, mas parece que é errado. É cabra cega, não é? Não sei a diferença. Cabra cega? Cabra cega. Está falando, Deus, eu quero ser fiel. Deus, eu quero ser mais santo. Deus, eu quero obedecer ao Senhor. Mas você não sabe o que tem que fazer. Está vendo? Você está falando assim, aonde que é o caminho? Mas está de olho fechado. Você precisa ler a palavra de Deus. Porque Deus não é jogador de dados. Deus não está brincando com vocês, falando assim, ó, adivinha aí o que eu quero. Deus é justo, reto e fiel, e não nos julgará em nada daquilo que Ele não nos avisou antecipadamente. Abram os olhos, igreja. Digam que amam o Senhor com o seu coração, mas amem verdadeiramente com as suas atitudes. Digam que amam o Senhor acima de todas as coisas, como diz o primeiro mandamento, mas demonstrem isso com o coração, com a vida de vocês. Abram os olhos, irmãos. Mas se você for tentado a voltar a seguir a lei porque é mais fácil, deixa eu te contar o resultado disso. Olha o perigo, para quem está ouvindo a mensagem da nova aliança, e é sempre tentado a voltar a viver debaixo da lei. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 10. Nós vamos ler até o 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Vocês entenderam aqui, irmãos? Se você está falando assim, ó, eu tenho que amar o Senhor, amei, estou amando mais que todas as coisas. Eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, estou amando. Não adulterar, não estou adulterando. Ixi, mas espera aí, eu estou cobiçando. E agora? O Senhor no dia do julgamento vai me cobrar só pela cobiça? Não. E agora que você descobriu que não é só 10, irmão? É 365. E aí, você não vai ser cobrado por um, que é de viver debaixo da lei, vai ter que cumprir perfeitamente o 365, senão vai ser condenado por todas elas. Percebe como o que ela produz é peso e morte, irmãos? Percebe como o que ela produz é peso e morte? Percebe que se você não entende o que significou a lei e a luz que ela traz para nós, você tem mais dificuldade de seguir a Jesus, porque você não sabe também do que foi que Ele te livrou. Você fica falando, porque Deus me livrou do pecado. Qual? Qual que é o seu pecado que Deus te livrou? Aí você cita um monte que você nem fez ainda, e é o que você faz mesmo, você não cita, você não sabe. Nós estamos ficando deficientes, irmãos, na nossa capacidade de entender a vontade de Deus, porque a gente erra em algo que a gente aprendeu a dizer que não gosta, da leitura. Desculpa, irmãos, não tem como ser um bom cristão e ficar deitado na preguiça de dizer que você não gosta de ler. Você precisa ler a Bíblia. Porque por mais que você não conheça quais são os pecados que você ainda não leu e anda cometendo, você será condenado por eles, porque o Senhor te deu todas as oportunidades para que você conheça. Deus todos os dias tem mandado pessoas para te avisar. Deus todos os dias colocou um aplicativo que coloca lembrete para você ler no celular. Deus deu ela em traduções que você consiga ler. Não consigo ler na João Ferreira de Almeida de 95.
Tem versões 2020, com a linguagem melhor. Deus deu todos os recursos para que vocês não cheguem no dia do Senhor e digam: mas não tinha como eu saber. Porque todos tiveram o mesmo direito. Lembra que nós estudamos no capítulo 5 de Romanos? Deus é justo. E por ser justo, não cobrará se não for aquilo que Ele já tinha pedido antecipadamente para a sua igreja, através da palavra dEle. Abram os olhos, irmãos. Abram os olhos. Há um exemplo aqui que Saião traz para nós, que eu usei como auxílio para essa noite. Maravilhoso. Ele faz o seguinte, ele diz: espera aí, se a lei não traz um bom resultado, o que ela traz para mim? Diga comigo assim: diagnóstico. Você está sentindo uma dor no dente, você vai lá no médico, vai no dentista, aí ele fala: tira um raio-x, e aí ele fala assim: olha, você precisa fazer um canal. Quando você recebeu a notícia que tinha que fazer um canal, você se sentiu melhor rapidamente, no mesmo momento? Não sentiu. A lei é exatamente isso, irmãos, é o diagnóstico. Ela está te mostrando: olha, você desagrada a Deus aqui. E aí você olha e fala assim: deixa eu tentar. Você tenta e não consegue. Você tenta, e aí você descobre o que Paulo está dizendo quando ele diz: o bem que eu estou tentando fazer, eu não consigo produzir ele. E o mal que eu estou tentando evitar, eu estou acabando fazendo ele. Como é que eu saio disso? Calma, irmãos. A primeira coisa é entender o que é um diagnóstico. Depois é entender aquilo que Deus nos deu para poder cumprir a vida cristã, que é o Espírito Santo. Nossa pneumatologia precisa melhorar. Nossa compreensão do Espírito Santo, ela precisa melhorar. Amém, irmãos? Estou caminhando para o final. Queria muito sua atenção para a gente terminar nessa noite. Pode avançar o texto, por gentileza. Pois aquele que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Porque não são as leis de Deus, é a lei de Deus. Da mesma maneira que não existe os frutos do Espírito, existe o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Pode seguir, por gentileza. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Próximo. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Já parou para entender isso, irmão? Olha isso aqui. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Talvez você precise sair daqui dessa noite arrependido diante do Senhor e falando: Senhor, eu preciso de um coração mais misericordioso, porque eu sou muito rancoroso. Eu não consigo exercer misericórdia por certos tipos de pessoas. Porque se eu não aprender a ser misericordioso com Jesus, eu não receberei a misericórdia de Deus. Fiquem de pé comigo. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 20. Então, leia comigo. Se faço o que não quero, leia comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Então, se faço o que não quero, na verdade sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Próximo, vamos passando. Assim, descobri esta lei em minha vida: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Espera aí, irmãos, parece um beco sem saída, não é? É um beco sem saída. Eu quero fazer o bem para agradar a Deus, e eu não consigo fazer. Aí então eu quero evitar o mal que eu tenho feito que desagrada a Deus, e eu acabo cometendo esse mal. Como nós seremos libertos disso, irmãos? Como? Amo a lei de Deus de todo o coração. Porém, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim.
como sou miserável. Imagina, irmãos, ele não está dizendo, como sou miserável. Ele está exclamando, miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Quem, agora que eu entendi, eu olhei para a lei e eu percebo que eu estou desagradando a Deus, como que eu saio disso? A resposta está aqui, igreja. Leia comigo, 1, 2, 3. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, pode fazer,